eu queria levá-los a um texto da Palavra de Deus para uma reflexão breve, até porque a internet não nos permite tantas coisas e nem tanto tempo, mas eu queria levá-los ao o que está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. Mateus 14, 22, para quem está acompanhando aí na sua casa. Há um grupo muito legal de irmãos que estão aí mandando mensagens. Eu sou muito ruim na interatividade, mas creia que mesmo que eu não esteja vendo, Deus está vendo a sua mensagem de esperança, de uma mensagem de conforto. Então vamos estar juntos aí nesta caminhada. Diz o texto a partir do versículo 22 do capítulo 14 de Mateus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse, preste atenção no que Jesus disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Que passagem extraordinária! Que mensagens poderosas estão contidas nesta passagem, neste episódio da vida de Jesus. Bem, esse texto acontece logo depois da primeira multiplicação de pães. Jesus indica aos seus discípulos para atravessarem o mar e fica para a oração. E alguns podem dizer assim: mas é por isso que deu a tempestade, que Jesus não estava no barco, que se Jesus estivesse no barco, não há tempestade. Não é verdade, porque quando ele atravessa o mar para ir até a terra dos Gadarenos, você vai encontrar isso em passagens do texto bíblico, Jesus estava no barco e a tempestade aconteceu. Ou seja, a tempestade pode acontecer quando Jesus está no barco ou quando Jesus não está no barco. O importante é se ele está no nosso coração ou não. Se ele está conosco e se a gente tem essa convicção de fé, ele está conosco. Bem, os discípulos então, que eram experientes na arte de navegar, porque eram pescadores em sua boa parte, estavam conduzindo ali a sua embarcação, mas o tempo passava, as horas passavam e eles não conseguiam, e o mar começou a se levantar com ventos fortes, uma espécie de tempestade, e o barco foi sendo fustigado por ventos contrários. Pense, meu irmão, pense, minha irmã, se nós não estamos sendo fustigados por ventos contrários nesta hora. Se os ventos que estão vindo contra nós não nos fazem ficar um tanto quanto sem saber o que fazer. Nós somos fustigados por esses ventos contrários. Há homens de negócios que já não sabem o que fazer. Há empresários que não sabem mais como levantar seus recursos. Há empreendedores, e aqui uma palavra para os empreendedores da igreja e para os irmãos de nossa comunidade da fé. Nós vamos fazer uma lista desses irmãos empreendedores que têm negócios, principalmente alguma coisa de comer e tal,
quando eles fazem o delivery, quem sabe na nossa comunidade a gente possa pedir aos nossos próprios irmãos para levar. É uma iniciativa que os jovens estão capitaneando e depois nós vamos posicionar a igreja sobre isso, sobre nós nos ajudarmos também nesta hora. Mas os ventos são contrários, os ventos são difíceis. Para onde quer que a gente olhe, há dificuldade, há expressões de apavoramento. A gente não sabe como é que uma economia vai sobreviver a isso. Esse período de tempo que nós estamos vivendo, irmãos, ninguém tem experiência. E não adianta cobrar experiência de ninguém, porque ninguém passou por isso ainda. Essa é uma novidade que estamos enfrentando como humanidade. Ninguém passou por uma pandemia desta natureza. Nós já tivemos algumas epidemias que foram mais longe, uma coisa ou outra, mas da natureza como está se transformando, uma pandemia mundial, nós nunca enfrentamos. Então não adianta ficarmos jogando pedra, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo outro, porque tudo é novo. E já me diziam os meus professores da administração, que quando um paradigma é quebrado, tudo começa do zero. Nós estamos tendo uma oportunidade de começar algumas maneiras que a gente tem como sociedade, como humanidade. Então nós precisamos repensar isso. Mas a verdade é que os ventos são contrários. E quando os ventos são contrários, pode ser que a gente fique sem saber o que fazer, sem ter alternativas. O que fazer agora quando os ventos são contrários? Bem, Jesus então sai do seu lugar de oração e vai estranhamente caminhando sobre o mar, quebrando algumas leis que são físicas. Ele foi quebrando algumas leis para dizer às pessoas que ele pode fazer o que for preciso para chegar e para ajudar aqueles que estão vivendo necessidades extremas, dificuldades das mais variadas. Bem, ele está andando sobre o mar. Imagine você que está num barco fustigado por ventos contrários, ondas vindo na sua direção. Estamos falando entre 3 e 6, 3 da manhã, às 6 da manhã, alta madrugada. E eles lá sem saber o que fazer. E de repente vem um vulto andando na sua direção. Meu irmão, talvez você diga, mas que discípulos medrosos, pensaram que era um fantasma. Fantasma nem existe. É verdade, fantasma não existe. Mas na hora do sufoco, na hora do tormento, na hora do vento contrário, a gente fica desesperado se a gente não cuidar do nosso coração. Jesus, então, quando vê o apavoramento dos seus discípulos, manda 3 mensagens muito poderosas, que parecem que elas se juntam numa espécie de invólucro, numa espécie de cápsula que vai fornecer para nós capacidade para vencer esse momento. Ele grita de lá do mar, coragem! E eu posso dizer aqui para você nesse momento de tribulação, de tristeza, de vento contrário, coragem! Coragem, meu irmão, não é não ter medo. Coragem não é simplesmente enfrentar de maneira irresponsável as coisas. Coragem não é sair de sua casa, dizer eu não tenho medo de nada. Não, isso não é coragem. Coragem é quando a gente consegue dominar o medo, quando a gente consegue equilibrar os sentimentos, quando a gente não se deixa paralisar pela dificuldade. Mas ele não disse só coragem, ele disse aquilo que vai nortear o sentido da nossa coragem. Ele diz, sou eu. A nossa coragem não pode estar fundamentada nas nossas bravatas, na capacidade que eu tenha. Mas a nossa coragem está fundamentada naquele que pode fazer todas as coisas da nossa direção. A nossa coragem está no Cristo, no Senhor Jesus, naquele que fez homem para abençoar a nossa vida, que morreu, que deu a sua vida por nós, que ressuscitou, que foi assunto aos céus e que hoje, à direita do Pai, Ele está conosco para abençoar a nossa vida, para cuidar de nós. Essa é a verdade. Coragem, quando nós queremos dizer que temos coragem para fazer, para enfrentar, uma coragem fundamentada em si mesma, ela pode se esvair no menor susto que a gente toma. Mas uma coragem fundamentada no Cristo de Deus pode nos levar a enfrentar com
com elegância esse momento, com dignidade esse momento. Mas ele diz mais uma coisa, que parece fechar esse sanduíche. Não tenham medo. Não quer dizer que a gente não terá medo nunca na vida. Mas o que ele está dizendo, não deixe que o medo faça você tomar decisões equivocadas. Não deixe que o medo faça você se trancar de tal maneira que, como disse a doutora Patrícia, a sua imunidade chegue a baixar. A sua humanidade esqueça, você só pensa em você mesmo. E você precisa vencer essa etapa. Não se deixe tomar, não deixe o medo se assenhorar do seu coração. Porque o medo pode fazer isso. Eles estavam tão apavorados que Jesus, vindo na direção deles, vira fantasma. O medo pode fazer com que o homem se esconda de Deus atrás de um arbusto. Lembram-se como Adão disse para o Senhor, quando esse vinha conversar com ele depois do pecado, e Deus entra no jardim perguntando, como se não soubesse: Adão, onde você está? E Adão então sai de trás do seu arbusto e diz: eu estava nu, tive medo e me escondi. O medo faz a gente se esconder daquele que tem as respostas para a nossa vida. Mas por outro lado, quando a gente não deixa esse medo tomar conta do nosso coração, a gente pode dizer, como a última mensagem do texto bíblico no Apocalipse: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não há medo naquele que pode dizer Maranata. Não há medo, não há terror para aquele que pode dizer: vem, Jesus, na minha direção. Não do ponto de vista escatológico, mas do ponto de vista da minha própria vida. Vem, Senhor, vem salvar a minha vida, vem curar as minhas dores, vem me tirar desse lugar. Quando Jesus então diz isso: coragem, sou eu, não tenham medo, Pedro imediatamente diz: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus então deu uma palavra que pode não se explicar muito do ponto de vista teológico, mas é muito importante. Ele diz: venha, venha. E ele então resolveu sair, e foi. Enquanto olhou para Jesus, e aqui é uma mensagem para você, enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele conseguiu quebrar uma lei natural. Ele andou sobre as águas. Nós temos campeões mundiais de surf, que eu me lembro o nome, é o Medina, um deles, e tem outros. Mas eles usam uma ferramenta para estar sobre as ondas, uma prancha de surf, e fazem muito bem. Mas Pedro andou com seus próprios pés sobre as águas, porque seus olhos estavam em Jesus. Nos dias de crise que estamos vivendo, meu irmão, uma palavra para o seu coração: coloque os seus olhos em Jesus. Fixe os seus olhos em Jesus e deixe a esperança daqueles que seguem o Senhor, que servem ao Senhor, brotar no seu coração. Não fique olhando para todos os lados, não fique olhando para as confusões, não fique olhando para as ondas como Pedro fez, não fique prestando atenção no vento como Pedro fez, porque à medida que ele tirou os olhos do Senhor e olhou para o vento, olhou para o mar, ele afundou. Mas vamos dizer que alguns de nós podem já estar afundando. Alguns de nós podem estar desesperados. O vento é muito forte, as ondas são fortes, são assustadoras, e alguns de nós talvez estejam afundando. Pelo menos, em humildade e reconhecimento, vamos como Pedro dizer: Senhor, salva-me. E o Senhor imediatamente estenderá a mão na sua direção. Nós não cremos num Cristo morto, nós cremos num Cristo vivo. E Ele vai estender a mão na sua direção através de iniciativas dos irmãos, da comunidade, da igreja de Jesus, que está espalhada. Coisa linda o que aconteceu nessa semana, meus irmãos. As pessoas foram para as janelas cantarem Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Olha quantas coisas nós podemos fazer, mesmo quando parece que as ondas estão grandes, o vento é contrário. Nós podemos ajudar as pessoas e ser a mão de Jesus que vai estender-se na direção do outro. Mas se você está vivendo esse momento, vamos nos juntar nessa hora e vamos gritar: Senhor, salva-nos.
Não só salva-me, como fez Pedro, porque estava sozinho naquele momento, mas salva-nos, como estamos juntos nesse momento de crise. Quero convidar você agora para orarmos, para falarmos com Deus, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, estamos expondo a Tua palavra, estamos manifestando a Tua graça através de música, informação, palavra de Deus, e nós queremos orar por todas as pessoas que estão aqui ligadas a nós e pelas outras que assistirão isso quando estiver disponível nas redes sociais, nas diversas mídias. Ó Senhor, nós queremos orar pedindo ao Senhor que intervenha na vida do meu irmão, da minha irmã, que está nesse momento, nesse exato momento, gritando: Senhor, salva-nos. Tu és o Deus da nossa vida. Tu és o Senhor que está acima de todas as coisas. Tu és o Deus que não precisaria se importar, mas Tu és o Deus que se importa. Tu és o Deus que vê. O texto da Sua palavra vai dizer: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi os seus clamores e eu desci para livrá-los. Senhor, que seja esse o movimento que aconteça nesse tempo, que o Senhor veja a nossa aflição, a nossa dor, a nossa angústia como humanidade, que o Senhor ouça o clamor, e não as reclamações, mas o clamor do Teu povo, e que o Senhor venha na nossa direção para nos livrar. Salva-nos, Senhor, é o clamor do nosso coração, é o grito da nossa alma. Oramos crendo em nome de Jesus e no poder maravilhoso do nome de Jesus.